sorrisetes, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas dicas, algumas informações gerais sobre a fase da amamentação. É um assunto muito importante, várias mamães têm dúvidas nessa fase e esse vídeo vai te ajudar a esclarecer algumas informações. Vem comigo até o final. Se você não é inscrito no canal Sorriso Light no YouTube, se inscreva e me siga também no meu Instagram, @sorrisolightnutri. Vamos lá? Bom, pessoal, para começar esse vídeo, eu quero fazer uma observação aqui muito importante. Nada do que eu disser aqui substitui a consulta médica ou nutricional. E para você, mamãe que está assistindo esse vídeo, anote as informações, leve para os profissionais de saúde da sua confiança, ok? Aqui são só informações gerais, mas que também podem te ajudar no dia a dia, nessa fase tão delicada que é a amamentação. Bom, assim que a criança nasce, ela deve ser colocada imediatamente em contato com a mãe. Por quê? Porque esse contato pele a pele ali entre a mãe e a criança é muito importante, porque a mãe é o primeiro contato da criança com o mundo. Então ela precisa desse acolhimento, né? Para ela começar a perceber onde ela está, né? Que ela saiu daquele local ali tão protegido que era o ventre da mãe. Então é muito importante que essa criança, ao nascer, seja colocada imediatamente no colo da mãe, né? E fique com esse contato com ela, que é o que vai induzir a produção desse primeiro leite que a mãe deve também oferecer ao bebê assim que ele nasce. Porque esse primeiro leite produzido, né, pela mãe logo em seguida ao nascimento da criança é um leite chamado colostro. É um leite enriquecido com anticorpos, vitaminas lipossolúveis, né, antioxidantes, proteínas, e é fundamental que logo após o nascimento o bebê realize essa primeira mamada para ele poder reforçar o sistema imunológico dele. Também a gente tem que reforçar que o leite materno é muito importante para a criança, porque protege ela de problemas futuros, né? Pode ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança, protege ela contra doenças respiratórias, né? Quando ela estiver maiorzinha, pode evitar asma e outras doenças respiratórias também. E o leite materno é completo, já vem com todos os nutrientes que a criança precisa. Bom, do terceiro ao quinto dia após o nascimento da criança, começa a chamada descida de leite, tecnicamente chamado de apojadura. A mãe começa a produzir mais leite do que a criança é capaz de tomar. E o que pode acontecer nesse momento? Pode ocorrer um processo chamado engurgitamento mamário, que é quando a mama fica um pouco mais enrijecida, com a pele mais esticada, e algumas mulheres costumam falar que o leite pedrou, né? Mas não é que o leite pedrou, é porque tá acontecendo esse processo ainda. Então a mama fica mais enrijecida, com a pele mais esticada, é porque ela está produzindo mais leite do que a criança é capaz de tomar, e aí a mama fica com esse aspecto, pode causar um pouco de dor. E o que a mulher pode fazer nesse caso? Ela pode fazer massagens na mama em movimentos circulares, para deixar a mama um pouco mais macia, porque dessa forma o bebê vai conseguir sugar mais esse leite, né? E quanto mais o bebê for sugando, mais o leite vai saindo e esse aspecto também da mama vai melhorando, começa a normalizar. E nessa condição também a mulher pode massagear, né, em movimentos circulares a mama e retirar um pouco desse leite também, tá bom? Então pode acontecer esse processo nos primeiros dias aí de produção de leite pós-parto. E após resolver esse possível problema, né, que pode ser o engurgitamento mamário, nos próximos dias, né, em todo o momento de amamentação da criança, a mãe deve deixar a criança à vontade para mamar no seu tempo. Não tem que ficar pensando se ela está demorando, se não está, né? Cada criança tem um tempo. Então é importante deixar a criança à vontade, porque ela vai mamar corretamente, sem pressão e sem ser retirada da mama, né, numa hora, no momento indevido. Isso também
também contribui para que a criança faça a mamada completa, né? O que seria essa mamada completa? É quando a criança mama todo o leite da mama do início ao fim. Por quê? O leite do início da mamada, né, que é chamado de leite anterior, é um leite rico em água. A criança vai beber esse leite que vai ajudar ela na hidratação, na sede. E o leite posterior, que é o leite do final da mamada, ele é rico em gordura, o que vai contribuir para que a criança ganhe peso, né, e que ela sinta saciedade também. Por isso que é muito importante a mãe, né, oferecer uma mama, esvaziar completa, para depois passar para outra mama. Porque tem algumas mães que a mama nem esvaziou totalmente, a criança tá mamando ainda ou tá dando um pouquinho de trabalho, ela já passa para outra mama. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque senão essa criança vai ficar mamando sempre o leite anterior, que é o leite rico somente em água, né? E o leite posterior, que é o leite do final, que vai de fato engordar a criança e dar saciedade, ela não vai receber. Então tem que esvaziar uma mama inteira para depois passar para outra. Bom, nos primeiros meses da amamentação, a criança costuma mamar de 8 a 12 vezes por dia. Porém, esse ritmo pode ir mudando ao longo do tempo, né? Conforme a mãe e a criança vão estabelecendo ali um ritmo entre eles. Mas é muito importante que a mãe deixe a criança mamar sob livre demanda. O que é isso, né? É quando a criança tem necessidade de mamar. Ela vai dar sinais, você vai perceber, né? E você deve oferecer o leite materno para essa criança. Porque se a criança está pedindo para mamar, né, em determinados horários ou várias vezes ao longo do dia, é porque ela está sentindo necessidade, né, por algum motivo. Às vezes é fome, é sede, às vezes é um contato ali que ela está querendo ter com a mãe. Por exemplo, tem locais que são mais quentes, mais secos. A criança pode ter necessidade de mamar mais vezes ao longo do dia, porque às vezes está com sede. Então é muito importante a mãe observar os sinais que essa criança está dando, né, e oferecer a mamada toda vez que ela pedir. Mas que sinais seriam esses, né? Bom, o sinal mais tradicional que a gente conhece é o choro. Porém, você não precisa esperar necessariamente a criança chorar para você oferecer o leite para ela, né? Às vezes ela chora, às vezes ela vai ficar mexendo a boquinha, às vezes ela tá um pouco inquieta, também pode fazer muitas horas já que você amamentou. Às vezes a criança vai começar a ir para o rumo da mama, né, da mãe. Então, tudo isso são sinais de que a criança está querendo mamar. Então, tem que ficar observando, né, o tempo todo a criança e oferecer a mamada sempre que ela der esses sinais. É muito importante que a criança tenha amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Isso quer dizer que não deve ser dado a essa criança nenhuma comida, nem água, nem bebida, nem chá, nada até os 6 meses. Porque até os 6 meses de idade ela tem tudo o que ela precisa a partir do leite da mãe, nutrientes e água também. Depois dos 6 meses começa o processo de introdução alimentar. Aí, a partir desses 6 meses de idade da criança, pode começar a ser feito um paralelo entre a amamentação e o oferecimento de alguns alimentos para essa criança, né? Alimentos mais pastosos, papinha, tudo isso pode começar a ser dado para a criança junto com a amamentação. É muito importante que a criança seja amamentada até os 2 anos de idade, né? Mas a partir dos 6 meses começa esse paralelo entre o leite materno e os alimentos. E para que tudo dê certo lá na fase de introdução alimentar, né, que é a partir dos 6 meses de idade da criança, é preciso que a mãe venha mantendo, desde o nascimento da criança, bons hábitos, porque esses hábitos alimentares da mãe vão interferir no gosto e no cheiro do leite materno. Então, o primeiro contato da criança com os alimentos é através do leite materno. Então, tem algumas mães que falam assim, a minha alimentação é péssima, mas eu vou ensinar o meu filho a comer direitinho. Gente, enquanto você estiver amamentando, os sabores do que você come vai ser passado para a criança e ela vai começar a acostumar com aquilo ali. Então, quando a criança estiver na fase de introdução alimentar, você nunca comeu um brócolis na vida, você não come legumes, nem frutas, nem nada. E aí você acha que a criança vai ter facilidade para comer? Não, a criança não vai ter facilidade para comer. Você pode até conseguir, né, fazer com que ela coma,
mas não vai ser muito fácil, né? Porque todo aquele sabor ali do alimento vai ser uma coisa nova e ela pode não gostar, porque não está acostumada. Então é preciso que a mãe coma alimentos saudáveis, legumes, frutas, vegetais, né? Tudo isso para poder induzir depois a criança a ter uma alimentação mais saudável, né? E facilidade em aceitar determinados alimentos. Outra coisa que pode interferir também, né, na reação da criança é o uso de produtos, por exemplo, remédios em excesso, produtos ricos em cafeína, fumar, todas essas coisas pode fazer mal para a criança. Pode atrapalhar também na hora que ela for pegar o peito, porque ela vai começar a sentir aquele gosto, aquele cheiro, porque todas essas substâncias e elas passam para a criança pelo leite materno. Então evite bebidas alcoólicas, produtos ricos em cafeína que pode deixar a criança agitada, né? Excesso de medicamentos. Tudo isso deve ser evitado na fase de amamentação. E como eu já falei aqui, né, sobre os benefícios do leite materno, né, para que tudo isso aconteça assim, de forma mais completa, então leve a criança para tomar sol ali pela manhã, que é aquele sol mais fresco, antes das 10, porque esse sol vai fazer com que a criança produza, né, vitamina D, né, vai sintetizar a vitamina D. Vai ser um complemento para o leite materno na proteção imunológica da criança. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o momento da mamada, né? Que é um momento muito especial em que a criança e a mãe, eles têm um contato muito próximo. Enquanto a mãe puder amamentar no local mais tranquilo, né, para a criança não ficar agitada. E outra coisa, né, tem que ser eliminado qualquer obstáculo que possa atrapalhar o momento da mamada. Por exemplo, cabelos soltos, né, da mãe. A mãe deve prender o cabelo na hora de amamentar a criança, não deixar alça, né, alça aqui assim de bolsas, porque tem mãe que pega a criança, bota aqui na rua, no lugar onde está e fica aquela alça da bolsa no meio. Isso não deve acontecer. Por isso a mãe deve tentar, né, deixar essa região aqui toda livre de panos, de qualquer outra coisa, para ter um contato próximo com a criança. É muito importante a troca de olhares também, porque quando a mãe segura a criança e fica olhando para ela, a criança sempre vai buscar o rosto da mãe. Então, enquanto ela está deitadinha ali, mamando, ela vai ficar com o olhinho movimentando. Então, é importante que a mãe faça essa troca de olhar com a criança. Esses estímulos, essas sensações boas, mas o movimento da criança, né, sugando aqui na areola, né, do seio, tudo isso vai liberar um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que dá uma sensação boa, de alegria, de prazer. Então, esse hormônio, juntamente com o movimento da mamada, né, o movimento correto aqui da mamada, vai fazer com que o leite saia mais facilmente e a criança tenha uma mamada completa e tranquila. Então, é importante que a criança faça a pega correta, né? O que seria essa pega? A pega seria o encaixe perfeito da boquinha da criança aqui na areola, né, do seio, que é onde vai acontecer o estímulo dos ductos, que é o que vai liberar o leite, né, no processo aí da mamada. A criança tem que ser estimulada a fazer essa abertura aqui com a boquinha, que é chamada de boquinha de peixinho. Então, ela tem que fazer esse movimento, porque quando ela fizer esse movimento com a boquinha, a mãe vai introduzir a mama na boquinha do bebê. Dessa forma, a criança vai abocanhar toda essa região da areola, que é onde deve ser estimulada para ter uma mamada correta e completa. Vai ocorrer o esvaziamento completo da mama e a mãe também não vai sentir dor. Se a criança faz uma pega errada, ela fica com a boquinha só no mamilo. E se ela pegar somente no mamilo, vai machucar a mãe e não vai ocorrer todo o processo de estímulo para sair o leite, que é aqui nessa região da areola, né? Que é onde ficam os ductos. Então, não pode deixar que a criança mame somente no mamilo. Então, como que deve ser feito esse estímulo para que a criança abra a boquinha em peixinho? A mãe deve pegar o mamilo, posicionar na boquinha da criança e no lábio superior ela deve fazer esse movimento aqui vagarosamente com o mamilo. Então, a partir do momento que a mãe faz esse movimento no lábio superior da criança com o mamilo, ela vai estimular que a criança abra a boca em peixinho.
Então, quando ela fizer isso aqui para cima, com o mamilo, a criança vai abrir a boquinha. Quando ela abrir a boquinha, a mãe introduz a mama e assim é feita a mamada completa. Sempre nesse movimento do mamilo, no lábio superior da criança, estimulando que ela abra a boca em peixinho. A mamada correta é feita abocanhando toda essa região aqui da areola e não o mamilo. Então, às vezes, a mãe tem um mamilo chamado de mamilo protuso, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Quando há uma delimitação entre areola e mamilo. Então, quando ocorre essa delimitação aqui, a gente chama de mamilo protuso. Quando é uma mama nesse formato aqui, que vocês estão vendo, é chamado de mamilo plano. Por que mamilo plano? Porque você quase não consegue perceber uma delimitação entre o mamilo e a areola, né? O mamilo praticamente fica junto com a areola, então nós chamamos de mamilo plano, é dessa forma aqui. E tem também o que nós chamamos de mamilo invertido, é quando o mamilo fica assim, afundado, né, para dentro. Então nós chamamos esse tipo de mamilo invertido. Então essas três demonstrações aqui que eu fiz, mamilo protuso, mamilo plano e mamilo invertido, não devem ser um fator dificultador para a mamada, porque o bebê na mamada correta, ele vai abocanhar a parte da areola. Algumas mães fazem um movimento que não é muito adequado, né, para poder posicionar a mama para a criança pegar, né? Por isso que às vezes a pega da criança não fica correta. Algumas mães fazem um movimento de tesoura, né? Esse movimento de tesoura, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o mamilo, esse movimento de tesoura, a mãe vai induzir esse mamilo na boquinha da criança. Dessa forma, a criança vai abocanhar o mamilo. E nós já aprendemos aqui no vídeo que não é o mamilo que ela tem que abocanhar, é a areola. Então, como que a mãe deve posicionar a mão de forma correta? Ela deve fazer um movimento em C, né? Deve posicionar a mão em C. Com a mão em C, ela pega toda a mama, dessa forma aqui, e introduz a mama na boquinha da criança. Se ela fizer o movimento de tesoura, ela vai introduzir somente o mamilo. E aí a pega da criança vai ficar errada. Por isso que a mãe tem que fazer o movimento em C, né? Que é o movimento assim pro encaixe. É o movimento para encaixar a mão e introduzir a mama dentro da boquinha do bebê, em C. A maior parte do leite que a criança toma na mamada é produzida no ato da mamada, né? Então tem gente que acha assim, a mama tá cheia, pronto. A mama tem uma determinada quantidade ali de leite, né, reservada, porém a maior parte do leite que a criança vai tomar vai ser produzida ali mesmo, através dos movimentos da criança aqui na areola, né? Estimulando a produção desse leite. E como que você vai saber a hora de parar, né? Como é que eu sei que acabou a mamada, que ele não tá mamando mais? Bom, você vai sentir, né, o esvaziamento da mama. Tem algumas crianças que soltam, né? Tá mamando, acabou o leite, acabou de mamar, eles mesmos soltam. Porém, alguns ficam ali o tempo todo e você já percebeu que já houve o esvaziamento da mama, né, que não tá saindo mais nada. Ou então a criança dorme, né? Então, nesses sinais, você vai perceber que já acabou a mamada, né? E se a criança estiver acordada, como que você vai retirar, né? Como que você vai retirar essa mama de dentro da boquinha, né? De uma vez assim? Não, não vai fazer isso. Você vai deixar, né, a mama ali na boquinha da criança, vai pegar um dedinho, por isso que é importante você estar com a mão muito limpa nesse momento da amamentação, e você pode ir colocando levemente o dedo assim, ó, no cantinho. Você vai colocar o dedo no cantinho da boquinha da criança e vai tirando a mama devagar, né? Você não tira a cabecinha e a mama de uma vez. Você vai colocando a pontinha do dedo na boquinha do neném e vai afastando levemente para que ele solte da mama. Essa é a forma correta de você retirar a criança, né, no término da mamada. Mostrar aqui para vocês algumas possíveis posições de amamentação. Lembrando que a melhor posição para amamentar, né, ou a posição ideal para amamentar
é aquela que deixa a mãe e o bebê mais confortáveis. Então aqui eu vou fazer uma demonstração de 5 possíveis posições, mas você, enquanto estiver amamentando seu filho, vai descobrir, né, que jeito que fica melhor para você e para ele, que jeito que a criança recebe melhor, né, essa mamada. Independente da posição que você acha melhor, o mais importante é que a pega da criança seja feita de forma correta, né? Então a mãe e a criança é que vão estabelecer ali qual que é a melhor posição. Então vamos conferir 5 possíveis posições de amamentação que eu trouxe para vocês. Bom, pessoal, e para fazer a demonstração aqui para vocês das posições, olha como eu me preparei. Como eu disse lá no início do vídeo, prender o cabelo no momento da amamentação, para o cabelo não ficar caindo aqui, nem no rostinho do neném, que nada atrapalhe. Olha aqui, já retirei o meu relógio, que eu estava com o relógio, então retire acessórios, qualquer coisa que possa interferir, que possa prender ali no neném ou qualquer coisa, né? Deixar as mãos livres. Mão higienizada, né, da forma correta. E essa primeira posição que eu vou demonstrar para vocês é a posição tradicional mesmo, né, onde a mãe coloca a criança, né, apoiada, com a cabecinha apoiada no braço, mas eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Observe que atrás de mim tem um travesseiro rígido. Então, esse travesseiro rígido, ele me permite ficar com a coluna ereta, né? Então eu estou confortável com esse travesseiro atrás de mim. Eu estou apoiada e confortável, né, nessa posição. Que é muito importante a mãe também ficar bem nessa posição, porque a mamada é um processo demorado, né? Então, se a mãe não estiver confortável, depois ela vai sentir dores e não é isso que a gente quer aqui nesse vídeo, né? Então, primeira coisa, é colocar um travesseiro rígido ou almofadas, né? Para poder deixar a coluna de forma confortável para a mãe, né? Se ela for amamentar nessa posição. Beleza, pegou a criança no colo, tem que lembrar de colocar a cabecinha aqui, ó, no rumo do cotovelo, posicionando a cabecinha para que ela não caia. Por quê? Porque o bebê é muito molinho aqui. Então, se você não apoiar aqui a cabecinha, ele vai jogar a cabecinha para trás. Então, é importante apoiar. Mas aí, se a mãe ficar nessa posição, ela vai ter dores no braço, né? Por isso que é importante procurar um apoio. Aqui no caso eu tenho outro travesseiro rígido, mas poderia ser almofadas, né? Para que ela apoie o braço e coloque a cabeça da criança apoiada no seu braço. Então aqui tá as costas e o braço confortáveis. Beleza. Posicionou a criança no seio, né? O que vai fazer? Não pode haver obstáculos entre a criança e a mãe. Um desses obstáculos seria o bracinho. Então, você vai pegar o bracinho da criança, colocar para baixo e posicionar a criança no rumo do seio, apoiando aqui, sempre a cabecinha e colocando um apoio para o seu braço. Dessa forma, fica muito confortável para a mãe e para a criança. E vai sempre manter o contato visual com a criança, né? Que provavelmente vai estar com o olhinho procurando o rosto da mãe. Então, essa é a primeira posição, né, que eu vou demonstrar para vocês. Sempre segurando o corpinho e a cabecinha da criança. Então, nessa segunda demonstração, a criança continua mamando nessa mama, né, nesse mesmo lugar, só que o que vai mudar é o seu braço. Ao invés de você segurar com esse braço, você vai segurar com esse. Então, você pode fazer assim, para segurar a criança, ou você pode também passar por dentro da perninha dela, como você achar melhor na hora e do jeito que a criança ficar mais confortável. O mais usual é com a perninha para baixo e o braço todo apoiando aqui, ó, a criança. Sempre lembrando que tem que estar numa posição confortável para que a criança faça a pega correta. E aí, fez a pega correta aqui, a sua mão sempre deve estar apoiada na cabecinha da criança, para que ela não faça isso, entendeu? Então assim, você vai ficar com esse braço segurando, pega o apoio, coloca o apoio de cá. Se você não tiver apoio e tiver que ficar dessa forma também, então você pega um lugar que tem um apoio, né? Por exemplo, se você vai sentar num lugar que só tem apoio do lado de cá, você pode fazer essa posição. Mas aí você tem que lembrar que os seus dedos, a sua mão, tem que alcançar a cabecinha da criança,
né? Aqui com o braço você segura o corpo e com a mão você segura a cabecinha e deixa a criança mamar. Algumas mulheres, né, que são menores e que têm o braço mais curto, como eu, por exemplo, não ficariam muito confortáveis nessa posição, mas se você tem o braço mais comprido, né, mais alta, pode ser que você se sinta bem, né, nessa posição aqui. Então a mamada continua no mesmo lugar, né, tudo normal. O que mudou aqui foi somente a posição do braço que vai segurar a criança. Bom, a outra demonstração que eu vou fazer para vocês agora, de posição para amamentação, é a posição chamada posição de cavalinho. Eu particularmente achei essa posição incrível, acho que até um pouco mais fácil. Às vezes tem algumas crianças que são um pouquinho mais agitadas, né? E aí elas ficam sentadinhas, elas são curiosas, gostam de ficar fazendo assim com o olhinho do momento da mamada. Então assim, essa posição pode ser muito legal. Você vai pegar a criança, né? Vai colocar ela sentadinha na sua perna, com a perninha encaixada dessa forma, como se fosse uma posição de cavalinho mesmo. E aí você vai posicionar, né? Você vai aproximar a criança do seio para ela encostar no local correto da mamada. Nesse momento você vai pegar o seio com o formato de C, normalmente, vai posicionar e fazer assim com o mamilo na boquinha para estimular que ela abra a boquinha. Abriu a boquinha, introduziu a mama e deixa a criança mamar. Sempre lembrando de segurar na cabecinha da criança. Então ela tá sentadinha assim, tá super confortável, tanto para a mãe quanto para a criança. Mas a sua mão deve estar sempre aqui, ó, na cabecinha dela, né? E se você quiser também, para dar mais sustentação, pode segurar aqui também. Mas o mais importante é apoiar a cabecinha da criança. Bom, outra demonstração de posição, né, que eu vou fazer aqui para vocês agora, é uma posição chamada de posição de jogador de futebol americano. Por quê? Já percebeu que os jogadores de futebol americano, o que eles fazem? Eles carregam a bola na lateral do corpo. Então eles seguram aqui assim, ó, carregam a bola, enquanto eles estão jogando, eles carregam na lateral. E essa pode ser uma das posições de amamentação, colocar a criança na lateral. Então você vai pegar a criança, vai colocar ela deitadinha, vai deitar ela, com o braço você vai colocar por baixo do corpinho dela, apoiando, sempre com a mão aqui, ó, na cabecinha da criança. Então você apoiou sua mão, o seu braço deve estar no corpinho, então colocou ela na lateral, apoiou aqui, apoiou a mão na cabecinha, deixa o bracinho para baixo novamente. Com a outra mão, você vai posicionar no seio, vai pegar o mamilo, vai fazer o estímulo no lábio superior da criança para que ela abra a boquinha e abocanhe toda a região da areola. Beleza, posicionou em C, fez o estímulo, a criança achou o local certo, começa a mamada. E aí você deixa ela assim na lateral, com o bracinho para baixo, sempre segurando na cabecinha. Então você pode fazer essa posição aqui também. Você pode buscar também uma almofada, um travesseiro rígido para você colocar aqui embaixo para apoiar o seu braço. Então essa posição de lateral também é uma posição possível para amamentar. Bom, e essa última posição que eu vou demonstrar aqui para vocês também é uma posição tradicional, que é a mamada deitada. Então, você vai escolher um local que seja confortável para você amamentar a criança, vai posicionar ela, né? Vai colocar ela deitadinha aqui no rumo do seio e vai fazer a mesma coisa. Com a mão no formato de C, você vai posicionar no seio, pegar o mamilo, estimular o lábio superior da criança. Quando ela abrir, você introduz a mama na boquinha dela e assim pode ser uma mamada. Esse bracinho você sempre tem que deixar a criança à vontade para ela colocar aqui ou para baixo, onde ela achar melhor, né? Tem crianças que gostam de mamar batendo o bracinho, então deixa a criança confortável, sempre com o braço segurando aqui, ó, a cabecinha da criança. Essa posição é muito frequente, muitas mães usam essa posição para amamentar, porém requer um pouco mais de cuidado. Então fica um pouquinho mais fácil para a criança engasgar, né? Então se você cochilar, se a criança estiver mamando e cochilar, pode acontecer um engasgo. Então é muito importante que a mãe, né, se mantenha acordada o tempo todo enquanto estiver amamentando a criança nessa posição
e observando se a criança não vai engasgar, né, mamando nessa posição assim deitadinha. Bom, nós sabemos que cada mãe, cada criança, né, tem suas particularidades, cada caso é um caso, porém, de maneira geral, a instrução é para que não seja dado bicos e nem mamadeiras para as crianças. Por quê? Porque o movimento que a criança faz para mamar no seio da mãe é um movimento. E o movimento que ela faz para sugar, né, as chupetas ou os bicos das mamadeiras é outro movimento. Então, se nesse processo aí de amamentação, né, durante esses 2 anos de amamentação da criança, for dado chupetas ou mamadeiras para a criança, pode acontecer um processo chamado confusão de bicos. Então, a criança vai tentar mamar no seio da mãe de uma forma diferente, que é a forma que ela consegue ali sugar a mamadeira ou o bico. E isso vai fazer com que ela não estimule totalmente, né, a areola, a parte ali do seio para poder sair o leite. Então a mamada pode começar a ficar um pouco trabalhosa, né, pode começar a ficar incompleta por causa dessa confusão de bicos. Então as crianças de forma em geral não devem utilizar chupetas e nem mamadeiras. Além disso, esses objetos, eles podem também ter um acúmulo ali de bactérias, né, de micro-organismos. Então deve ser evitado. E a chupeta também pode atrapalhar futuramente, né, a mordida da criança, né, aqui na arcada dentária, né, pode ter uma interferência pelo uso de chupeta, né. Tudo isso pode atrapalhar, pode interferir também no processo dela de fala, né. Então é muito importante que o máximo possível esses objetos, né, bicos e mamadeiras, sejam evitados. Outra coisa também importante é não dar fórmulas, né? Tem mães que falam assim, o meu leite secou, então vou dar fórmula. Não, procure o setor da sua cidade, né? O banco de leite humano, e lá eles vão te ajudar a estimular essa produção do leite. Eles vão te colocar, né, da forma correta para fazer a mamada, vão te explicar. E esse leite seu vai voltar a fluir, porque como eu já expliquei aqui nesse vídeo, quando o bebê abocanha a mama, ele estimula a produção do leite. Então, às vezes, está precisando ali de uma mamada correta, está precisando ali de um estímulo para o leite voltar a sair, né? Então, antes de começar a comprar fórmulas e querer dar para as crianças, é preciso procurar todo tipo de ajuda primeiro, né? Para você perceber que é possível continuar amamentando o seu filho e protegendo ele com os nutrientes e anticorpos que tem o leite. Outra dúvida muito frequente em consultório é quando deve ocorrer o desmame. A resposta para essa pergunta não é igual para todas as mães, porque o momento do desmame não acontece assim da noite para o dia. A partir de amanhã meu filho não vai mamar mais, não vou dar mais mamar para ele. Não é assim que ocorre o desmame. O desmame é um processo, não é um evento, né, que vai ocorrer amanhã. Então é um processo ao longo dos meses da amamentação, né, ali depois dos 2 anos, você vai começar a perceber se a criança ainda está buscando muito essa amamentação, se você está achando importante continuar amamentando a criança. Então não pense que o desmame vai acontecer da noite para o dia, é um processo. Então não tem como dizer exatamente de que forma vai acontecer ou quando que vai acontecer. Tem mães que deixam os filhos mamar sobre livre demanda, né? Sempre que eles pedem. Então, às vezes, tem criança de 3, 4 anos que ainda mama nas mães, né? E isso é uma característica muito particular da mãe com o filho. Então, esse desmame, que as mães costumam perguntar, é um processo. Você vai começar a perceber quando o seu filho está buscando menos leite, às vezes ali com a introdução alimentar, né, ele já começa a dar umas mamadas mais espaçadas e com o passar do tempo você consegue ir retirando, né, essa mamada depois dos 2 anos de idade da criança. Então tudo isso vai ocorrer no tempo de cada mãe com o seu filho, beleza?
cuidar da saúde da mãe é fundamental para que essa produção de leite aconteça tranquilamente durante esses 2 anos, né, de amamentação da criança. Então é muito importante que a mãe procure um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque esse processo de amamentação gasta muito mais energia da mãe. Ela precisa de muito mais energia nesse momento. Então é preciso fazer um acompanhamento nutricional para que o nutricionista estabeleça ali para ela qual a quantidade certa de caloria, como pode ser a conduta dela, né, durante esse processo. Então é muito importante procurar um nutricionista nessa fase de amamentação. Outra coisa importante também, à medida que o bebê vai mamando, a mãe vai sentindo muita sede, né? Porque o leite, a maior parte do leite é composta de água. Então, é preciso que essa mãe beba pelo menos 4 litros de água por dia para fazer essa reposição correta, né, do líquido corporal, para não atrapalhar o processo de produção do leite e também para a mãe se manter hidratada, né? Isso é muito importante. Outra coisa também fundamental é que a mãe tenha momentos de sono tranquilo, né? É preciso descansar, é preciso dormir, né? Então, para que isso ocorra, a gente sabe que é difícil, nenê novo, dá trabalho, chora. Por isso que nessa fase é muito importante, né, o apoio da família, né, desse momento, o apoio do marido, porque a mãe não fez esse filho sozinha, né? Então é muito importante a compreensão familiar nesse momento, para que a mãe tenha uma boa saúde emocional, para que não haja problemas nessa fase de amamentação. Outra coisa também que algumas mulheres ficam na dúvida, né? Mulheres com mamas pequenas, isso vai atrapalhar o processo de amamentação? Isso vai dificultar a saída do leite, a produção do leite? Não, isso não tem nada a ver o tamanho da mama, né? Se a mama é uma mama grande ou uma mama pequena, isso não vai interferir na produção do leite, porque o que faz uma mama ser grande ou pequena? A quantidade de gordura que tem ali naquela mama. Então, mulheres com seio muito grande é porque tem muita gordura naquele seio. Mulheres com seio pequeno é porque tem pouca gordura naquele seio. E o que vai determinar essa saída ou produção do leite são as glândulas mamárias, né? Que ficam toda essa região aqui assim na mama da mulher, né? Fica nessa região aqui e é onde o bebê vai abocanhar para estimular a saída desse leite. Então, se a mulher tem uma mama grande ou uma mama pequena, não tem nada a ver, porque tem glândulas mamárias em todas as mamas, né? E é nessa região de glândulas que tem os ductos, né, onde o bebê vai estimular para a saída do leite. Então, se esse era um medo seu, né, de ter mama pequena e não conseguir, né, produzir leite, não tem nada a ver, isso não vai acontecer. Bom, outra coisa também que algumas mulheres têm dúvida, né, porque existe leite fraco? Não existe leite fraco, gente, porque cada mãe produz um leite com os nutrientes necessários para o seu filho. Então não tem essa de, porque aquela mulher é tão magrinha, né, o leite dela vai ser fraco. Não, não existe isso. Então o leite da mãe já vem com os nutrientes necessários para o seu filho, independente de ser uma mãe eutrófica, né, ou de ser uma mãe com sobrepeso, ou se for uma mãe com baixo peso também, né? Isso não vai fazer com que o leite seja mais forte ou mais fraco, tá bom? Todo leite da mãe é o leite essencial para o seu próprio filho. E também aquela dúvida das mães: posso amamentar enquanto estou gestante? Ou posso amamentar 2 filhos de idades diferentes? Sim, pode amamentar. Lembrando que essa fase de amamentação demanda muita energia da mãe, então precisa fazer um acompanhamento nutricional para equilibrar aí, né, essas mamadas aí. Tanto no filho que já nasceu, né, e você está amamentando enquanto gestante, quanto no outro caso de você amamentar 2 crianças com idades diferentes. Lembrando que, então, se você tem um filho lá de 3 anos que ainda amamenta e você tem um filho recém-nascido, a preferência desse leite tem que ser do recém-nascido, né? Mas eu tenho um filho de 1 ano e meio e o outro de 2. A preferência desse leite tem que ser da criança de 1 ano e meio.
Porque até os 2 anos de idade, a criança precisa dos nutrientes desse leite da mãe para ela formar o seu sistema imunológico, né? E ter toda essa proteção. Ainda que você consiga produzir muito leite e amamentar a outra criança maiorzinha. Mas a preferência sempre deve ser do filho menor. Bom, pessoal, esse vídeo ficou gigante. Eu acho que esse vídeo é um dos maiores aqui do meu canal. Porém, é um vídeo com informações muito importantes e relevantes, né? Então, as mamães que estão realmente interessadas, curiosas, preocupadas em adquirir essas informações, com certeza elas não vão se importar de assistir um vídeo longo, né? Porque é uma fase de descobertas, de aprendizado. Então, com certeza as mamães vão gostar das dicas que estão aqui nesse vídeo. E se você também assistiu esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam gostar desse conteúdo, compartilhe com as gestantes que você conhece, com as mamães que acabaram de ter bebês, né? E o mais importante que eu disse lá no início e vou repetir aqui agora, nada do que eu expliquei aqui, nada do que eu demonstrei aqui substitui a consulta médica e nutricional. E também eu quero ressaltar que se você tem dúvidas quanto à amamentação, né, quanto à posição, essa questão do leite, você pode procurar o banco de leite humano da sua cidade, porque lá eles vão te passar informações também, né, desse processo de amamentação. Aqui na minha cidade, Uberlândia, Minas Gerais, nós temos o banco de leite humano lá dentro do HC, né, que é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o telefone de lá, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram tirar, podem ligar lá, marcar um horário, ver como que está funcionando agora nesse momento de pandemia, né? Então, tem dúvida no processo de amamentação, tá com dificuldade, não tem um apoio em casa, né, familiar. Se você tem alguma questão particular que dificulte, né, esse processo de amamentação, você pode buscar informações no banco de leite da sua cidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu gravei com tanto carinho. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir. Me siga lá no Instagram, @sorrisolightnutri. Também siga a minha página no Facebook, Sorriso Light. E se você não é inscrito aqui no meu canal Sorriso Light, se inscreva. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.